melhores resultados vieram da Dinamarca, Finlândia, Singapura e Nova Zelândia. O ônus dessa avaliação recai somente sobre o governo Lula, Prando, ou dá para a gente colocar também na conta do Congresso em meio a esse impasse das emendas, na sua avaliação? Olha, Raquel, esse é um tema apaixonante. Eu diria para você que eu ficaria aqui mais uma hora conversando contigo sobre isso, até porque eu sou um colaborador aqui em São Paulo do Instituto Não Aceito Corrupção, o INAC, e vou deixar ao vivo aqui para você a recomendação de convidar o presidente do INAC, Roberto Liviano, que domina esse assunto como poucos no Brasil. Mas olha só, o que eu posso dizer é o seguinte, o ranking, ele estabelece uma mensuração, uma medida da percepção, e aí você bem lembrou, acadêmicos, jornalistas, formadores de opinião. Então, o governo Lula contribuiu para isso, sem dúvida nenhuma. Então, quando ele, por exemplo, faz com que permaneça no seu ministério o Juscelino, ele tem uma contrapartida que é o apoio do Centrão, mas que necessariamente não entrega mais aquilo que deveria entregar quando antes um ministro ocupava uma cadeira ali no primeiro escalão. Então a percepção está ligada ao governo, certamente ao Congresso, também à Justiça, mas vale ressaltar porque você colocou os primeiros colocados no ranking. Você pode, por favor, se possível, repetir os primeiros colocados, só para eu fazer um comentário? Sim, vamos voltar então um pouquinho. Dinamarca, vou voltar aqui um pouquinho para a gente recapturar, mas o primeiro desses que eu citei era a Dinamarca, a Finlândia também estava, Nova Zelândia e Singapura. Então temos Dinamarca, Finlândia, Singapura e Nova Zelândia. Desculpa eu atrapalhar e fazer você falar de novo, mas sabe por quê, Raquel? Porque a questão da percepção da corrupção diz também respeito à cultura desses países. Muitas vezes nós, no Brasil, acreditamos que a corrupção está só em Brasília. A gente adora apontar o dedo para o político, mas a gente esquece de um detalhe bastante fundamental. Em larga medida, a qualidade dos políticos depende da qualidade da sociedade, porque nós os elegemos. Não é que os políticos não são responsáveis. Como atores políticos, tem que ter responsabilidade e transparência. Veja, por exemplo, o que aconteceu com as emendas do orçamento secreto, quando, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal, Flávio Dino, diz o seguinte, tem que ter transparência. Então, existe um volume de condutas culturais que nós, brasileiros, aceitamos cotidianamente e que contribuem para este caldo de cultura corrupta que nos coloca nessas posições. Então, o governo Lula tem responsabilidade? Sem dúvida nenhuma que tem. Quando ele criticava em campanha o sigilo de Bolsonaro, ele próprio estabeleceu o sigilo de muitas outras coisas. Então, a percepção, que não é, na verdade, a realidade da corrupção, por quê? Porque a corrupção, na grande maioria das vezes, ela é feita escondida. O que você consegue é capturar a percepção e não a corrupção em si, porque ninguém que é corrupto vai lá e preenche um questionário dizendo eu corrompi, eu fui corrompido. Então é importante que o brasileiro, que a sociedade brasileira se pergunte por que nós ocupamos posição tão vexatória e se nós queremos continuar nessa posição. É uma pergunta que nós temos que fazer individual e coletivamente, mas sim, para te responder, tem responsabilidade o executivo, tem responsabilidade o legislativo, tem responsabilidade o judiciário, com penduricalhos e super salários, e tem responsabilidade o brasileiro e a brasileira que estaciona em fila dupla, que compra nota fiscal para bater no imposto de renda, né, que não quer registrar a funcionária de sua casa, que faz a limpeza, a alimentação. Então, são pequenas práticas que vão dando para a gente uma anestesia sobre aquilo que de fato é importante e depois apontar o dedo para o político é sempre muito fácil. É um tema que me fascina, porque é um tema que não é apenas jurídico e político, ele é essencialmente sociológico, é um espelho da sociedade que nós somos.